Bom dia, alunos do primeiro ano. Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar sobre movimento retilíneo uniforme, né? Que é um tema bastante importante para a física. É um ponto de partida interessante para você começar a estudar funções horárias, né? E o que significa o movimento retilíneo uniforme? Primeiro, né, normalmente ele aparece como uma sigla, MRU, né? M de movimento, R de retilíneo e U de uniforme. Tá, o que significa isso? A palavra retilíneo significa em linha reta, né? Retilíneo significa em linha reta. Então, o movimento retilíneo uniforme é um movimento que acontece em linha reta. E a palavra uniforme o que significa uniforme escolar? Todo mundo vestido da mesma forma, todo mundo vestido igual, não muda, né? Não muda o jeito de se vestir. Então, uniforme é quando alguma coisa não muda. No caso, como se trata de movimento, o que não muda aqui é a velocidade. Então, uniforme significa que a velocidade não muda. Velocidade constante, né? Ela não varia com o passar do tempo. Aí, vou dar um exemplo aqui do que seria um movimento retilíneo uniforme. Vamos supor que eu estou num trecho da Via Dutra, né? Estou aqui. Né? Meu carrinho aqui, meio feinho, mas tá valendo. Aí, ó, estou num trecho aqui da Via Dutra e a minha velocidade é 80 km por hora e esse trecho aqui é reto, né? Um pedaço da Via Dutra que é bem retinho e eu estou me movendo com 80 km por hora e nunca mudo, né? Vamos supor que eu não acelero, nem freio. Então isso seria um MRU, porque o trecho da estrada é reto e a velocidade não varia. Correto. Aí o MRU vai dar origem a uma coisa chamada função horária da posição, né? Que vou adiantar aqui aquilo que a gente já viu, aquela fórmula lá, S igual a S0 mais VT, né? Qual que é a ideia? Vamos supor que eu queira saber a posição desse carrinho ao longo do tempo. Então, eu tenho um instante inicial, né? Nesse instante inicial, vamos supor que o carrinho está passando no quilômetro 10 da estrada. Então, tem uma plaquinha aqui marcando 10 quilômetros. Aí, eu tenho um instante depois, né? Que seria o instante final. E aqui eu tenho uma plaquinha na beira da estrada que eu não sei quanto que está marcando, né? Ou seja, o valor dessa distância seria o S, né? Seria a posição desse automóvel. Aí vamos jogar aqui uma velocidade, né? Vou colocar o 80 km por hora. E vamos supor, né, que o tempo
daqui do quilômetro 10 até essa placa, que eu não sei quanto que está marcando, vamos supor que tenha passado um tempo igual a 2 horas. Né? Então, como o tempo agora eu estou medindo em relação a essa situação, eu estou considerando o tempo de vir do quilômetro 10 até essa placa, que eu não sei quanto que é, então é como se o tempo inicial que fosse 0. Eu estou contando o tempo a partir daqui, correto? Estou medindo o tempo a partir desse quilômetro 10. Então aqui o tempo para mim é como se fosse 0, porque é da onde eu começo a contar o tempo. Se eu zerar o meu cronômetro aqui na placa 10, ele vai dar 2 horas nessa placa que eu não sei quanto que é. Correto? Então, como esse tempo aqui é 0, a gente vai chamar essa posição aqui, o 10, de S0. Então, o que é esse 0 no S? Ele significa que é o valor da posição quando o tempo é 0. É a posição inicial. É a posição inicial, só que em vez de colocar I de inicial, a gente coloca 0 para significar que é o valor da posição quando o tempo é 0. Correto? Como é que eu calculo esse S aqui? Bom, você já deve ter percebido que se é 80 km por hora e levou 2 horas aqui esse movimento, cada hora ele vai andar 80 km, correto? Então, essa distância aqui seria 80 vezes 2, que daria 160 km. Né? 2 horas. Então, na primeira hora aqui, ele andou 80 km. Na segunda hora andou mais 80. Então, o total que ele andou é 160 km. Porque ele está andando 80 km a cada hora. E passou 2 horas. Correto. Como é que eu chego nesse 160 com fórmula? Então, vamos pegar aquela fórmula lá para ver se ela funciona, né? Então, o S igual a S0 mais VT. Como é que eu usaria essa fórmula? É para achar o valor do S dessa placa aqui. Você já sabe que o S aqui vai ser 170 km, não é? Por quê? Porque é o quanto ele andou aqui, que é 160, mais o valor da placa inicial, que é 10, né? 10 mais 160 vai dar 170. Como é que eu uso a fórmula? Na fórmula, eu coloco, né? No lugar do S0, eu colocaria o 10 km dessa plaquinha, mais a velocidade, que é 80, e multiplicaria pelo tempo gasto, que vai dar exatamente 170. 10, né, mais 80 vezes 2, 160. 10 mais 160, 170 km. Então, é assim que funciona a função horária da posição, né, para o MRU. Essa fórmula aqui a galera fala que é a fórmula do sorvete, né? Sorvete. Bom, por esse vídeo aqui é só. Até a próxima videoaula.